Olá, eu estou com a convidada Gleicia Wagner, que é advogada condominialista, e hoje a gente vai falar sobre um tópico super importante para o engenheiro, para o prestador de serviço, que é como redigir um contrato que seja aprovado de primeira pelo condomínio, sem precisar passar por revisões, e quais erros mais comuns que são encontrados nesses contratos para você, que é profissional, prestador de serviço de condomínios, evitar esses erros e conseguir redigir contratos que sejam seguros, tanto para você quanto para o seu cliente, e que os advogados consigam ali avaliar e fazer essa aprovação desse contrato de primeira mão. Gleisa, bem-vinda. Obrigada pelo convite, pelo aceite do convite. E se apresenta, fala um pouquinho sobre você, sobre o teu escritório, sobre o teu trabalho no mercado condominial. Vai ser um prazer a gente ouvir aí, tirar as dúvidas com você. Laura, muito obrigada, primeiramente, pelo convite, né? É uma honra estar aqui com você. A gente está nessa aproximação aqui para falar de um assunto tão relevante. Eu sou advogada condominialista, já trabalho nesse ramo há 13 anos. Hoje sou CEO do escritório LFGW Advogados, juntamente com a doutora Lívia Furlan, que também trabalha nesse segmento há bastante tempo. Nossa sede fica no Estreito, em Florianópolis, então estamos aqui para conversar sobre o tema que você mesmo trouxe aí, que são contratos, né? Profissionais, prestadores de serviço versus os condomínios. Então, vou te deixar bem à vontade aí para você fazer as perguntas e espero também corresponder às suas expectativas. Vai sim, vai sim. Gleicia, vamos lá. Quais são os principais pontos que devem ser observados quando vai ser feita a revisão de um contrato de engenharia elaborado para um condomínio? O que você mais observa quando você faz a revisão desses contratos? Certo. Laura, a gente está tendo um volume muito grande, né, de análise de contratos aqui no escritório. Porque os condomínios estão precisando, né, fazer suas revitalizações, suas manutenções, sejam elas preventivas, manutentivas, enfim. E diante desse cenário, né, a gente está tendo o quê? Uma crescente de profissionais nesse ramo que nem sempre trabalharam com condomínios, mas estão abrindo, né, um leque para condomínios e a gente percebe algumas falhas. Então, quais são os pontos que eu entendo como relevantes, tá? Que eles devem ser observados. Primeiramente, verificar de forma clara e precisa qual é a descrição dos serviços. Então, se é uma empresa, né, se é um engenheiro que vai prestar serviços para o condomínio, a gente precisa ter a descrição dos serviços que ele vai fazer. Quantas vezes ele vai passar no condomínio, se ele vai trabalhar com visitas ou com hora técnica, então a quantidade de horas, qual é o prazo de execução desses serviços, por exemplo, uma obra de 4, 5, 10, 12 meses. Então, se ele está sendo contratado para esse período como um todo, ele precisa destacar no contrato, né, não somente a descrição, mas também o prazo que ele irá executar esse tipo de serviço no condomínio. Outro ponto que eu entendo de suma importância e que muitas vezes eu observo que não está de forma clara nos contratos são as responsabilidades, tanto do contratante quanto do contratado. E ainda temos também as cláusulas de garantias, ou seja, qual é a garantia daquele tipo de serviço? O engenheiro ele vai apenas analisar, fiscalizar ou ele vai executar outro tipo de serviço? E outro assunto que também é de suma importância são as penalidades, né? Então, em caso de eventuais descumprimento daquilo que foi acordado, ajustado entre as partes, é sim necessário a gente ter uma previsão legal sobre essas penalidades, sobre o não cumprimento de alguma cláusula. Juntamente com esse tema, a gente puxa um outro assunto que são os reajustes. Ou seja, se o contrato é por um período muito prolongado, ou seja, superior a um ano, então é preciso que o profissional coloque de forma clara se vai ter algum tipo de reajuste e, se sim, qual é o índice que ele vai ser baseado. Geralmente, os contratos trabalham muito com as questões do INPC e do IGPM. Então, a gente precisa ter de forma clara essa informação, até para evitar que, na hora de eventual reajuste, abra-se um certo litígio, uma discussão em relação a qual índice utilizar. Enfim, então, numa estrutura básica, né, eu trouxe esses 6 pontos, Laura, que eu entendo de suma importância, que devem ser observados na revisão de um contrato e que são os assuntos que nós, advogados, né, que nós no escritório fazemos quando a gente pega um contrato, né, de um engenheiro para fechar com o condomínio.
São os pontos mais pontos comuns, né? De 10 contratos vocês avaliam, 9 precisam ter atenção nesses pontos aí. Tá, Exatamente, exatamente. Eu vou fazer uma segunda pergunta aqui, que por exemplo, como você mencionou na sua primeira colocação, é um novo nicho, é um novo mercado, esse atendimento de engenheiros para condomínios. Então, eu queria que você desse um parecer como advogada do que você avalia, de quais aspectos que o condomínio avalia quando ele precisa de contratar um engenheiro. Por exemplo, a necessidade real do condomínio dizendo assim, esse condomínio está precisando urgente contratar um engenheiro. Então, da parte legal, como que vocês orientam o síndico nesse sentido? Certo. O que eu entendo como advogada nesse nicho, tá? Que a contratação de um engenheiro, ela é essencial em situações como uma inspeção predial, por exemplo. Então, o engenheiro, ele garante a segurança estrutural, a manutenção preventiva, ele dá orientação, ele dá subsídios necessários para que o condomínio, né, em uma situação dessa, tenha como avaliar e também conduzir a situação de forma técnica. O que acontece, assim, em algumas situações, são os condomínios, até por questões de custos, contratarem profissionais que não são engenheiros, que são técnicos, né, até mesmo às vezes um servente, um pedreiro, para fazer uma avaliação. Então, eu entendo que quando a gente tem um serviço, né, uma necessidade de inspeção predial, que deve ser contratado um engenheiro para isso. Outra situação que eu entendo que é de suma importância os condomínios terem um engenheiro, Laura, é quando a gente precisa fazer as reformas, né? Ou as obras de grande porte, que exigem, de fato, acompanhamento técnico especializado. Eu já ouvi em muitas assembleias as informações, as colocações dos moradores, no sentido de que nós estamos contratando uma empresa de engenharia e, portanto, dentro do seu quadro de funcionários, a empresa já fornece um engenheiro. Geralmente é assim que acontece com as grandes empresas. Só que nós temos um adendo, e você, né, pode colaborar comigo nesse sentido para a gente fazer um tete-a-tete e depois eu trazer os outros aspectos. Só que o engenheiro da empresa, ele trabalha para a empresa, ele não trabalha para o condomínio. Então, a forma como o serviço vai ser executado e vai ser conduzido é dada por ele. Mas o condomínio, nesse sentido, ele não tem a garantia de que o que está sendo executado está em conformidade, como, por exemplo, nas NBRs. Então, por isso que eu entendo que nas reformas e obras de grande porte, o condomínio, sim, ele tem que ter um engenheiro contratado para que fiscalize os serviços que estão sendo executados dentro do condomínio, de forma a garantir eficiência, qualidade e também segurança para os condôminos. Faz sentido isso para você também, como engenheira? Totalmente. Eu acho que é o fiscal de obra, né? É o profissional que vai estar do lado do cliente fiscalizando o que está sendo feito. Muito comum em obras que custam mais de 1 milhão, né? Uhum. E é comum ter obras em condomínios com esse valor, reforma de fachada, impermeabilização. E aí, para você ter uma garantia de que isso está sendo cumprido pela empresa, pela empreiteira, e mesmo se fiscalizasse o engenheiro da empreiteira está indo no condomínio na frequência que o contrato estabeleceu, o fiscal de obra, o olhar do profissional pela ótica do cliente é essencial nessa parte. Eu acho que não é um gasto. Eu entendo que o morador entenda que seja mais um gasto numa obra gigante, mas eu acho que é a proteção do cliente para evitar o litígio, para evitar a dor de cabeça, para garantir que a garantia depois seja cumprida. Então, eu acho essencial essa parte do fiscal de obras pela ótica do condomínio, pela ótica do cliente. E eu entendo o investimento, né? Porque é um Investimento. trabalho preventivo. Exatamente. Então, assim, além desses aspectos também, eu entendo que a figura do engenheiro ela é essencial para fazer os diagnósticos de problemas estruturais, como, por exemplo, infiltrações, fissuras. Então, que o condomínio conte com um serviço técnico especializado, né, para que esse diagnóstico seja preciso. E outra situação que eu entendo também que é essencial, Laura, também gostaria da tua colaboração nesse sentido, em relação ao atendimento das exigências legais, como, por exemplo, seguir o plano de manutenção predial, o código de obras de normas e condutas, né, do município. Então, quando o condomínio contrata um profissional capacitado, ele evita esse tipo de problema e assegura também o cumprimento das normas. Isso é realmente assim algo que eu vejo
uma grande falha, tá? Eu digo grande falha na Grande Florianópolis também. Em todos os lugares, eu acredito que isso aconteça, né? Como a gente falou, mercado novo, que está começando agora, que exige uma mudança cultural, como você mencionou ali, às vezes chama um servente, um pedreiro para avaliar e já toca a obra com um profissional que veio olhar ali e fazer um orçamento, e acaba não pensando no pós-obra, no pós-entrega, na garantia, nos problemas que isso vai dar, se isso realmente vai resolver o problema ou não. Isso acaba sendo o escape de dinheiro do condomínio, que acaba gerando outros problemas, que não é só o litígio, né? Problemas estruturais, problemas, enfim, de preservação do patrimônio no longo prazo. De qualidade, né? De qualidade, que a gente sabe que é um problema. Em relação ao cumprimento do plano de manutenção, eu posso falar porque é uma especialidade minha, é essencial que seja cumprido, porque o controle do plano de manutenção, de acordo com as normas técnicas da BNT, garantem uma longevidade e economia para essa edificação. Então, o cumprimento do plano de manutenção, que é outra mudança cultural que a gente está tendo agora, também é um benefício que o engenheiro assegura para o condomínio. E, assim, um complemento, o que eu vejo, né? Nós temos uma explosão condominial, né? Desde 64, 1964. O Brasil vem numa crescente muito acentuada, e eu digo que Florianópolis, né? A grande Florianópolis também está em grande crescimento. Eu não sei precisar em porcentagens, por exemplo, mas é só a gente fazer uma grande visita, né? Uma grande visitação pela nossa cidade, a gente percebe isso. E a questão cultural que você trouxe, ela é intrínseca a esse crescimento, porque nós não temos uma cultura, isso eu digo nível Brasil, de fazer as manutenções. A gente até observa isso nos prédios históricos que nós temos, né? São raros os que são manutendidos, né, de forma adequada, conservados, né? Então é uma questão cultural, eu digo assim, muito grande mesmo. As pessoas constroem e pensam que aquilo tem que durar 30, 40 anos sem uma pintura, sem uma lavação, sem uma restauração, sem uma manutenção não somente preventiva, mas corretiva, né? Pelo lapso temporal realmente em relação aos serviços. Então, é algo assim que eu digo que é novo, porque eu percebo, né, nos condomínios que a gente tem trabalhado, uma mudança de comportamento, não somente do síndico, em ter esse esclarecimento, esse conhecimento, essa percepção e colocar isso na prática, mas também de alguns moradores. É uma dor ainda, é um volume de mudança pequeno, mas significativo no sentido assim da gente começar a trabalhar isso, inclusive nesse momento que a gente está aqui agora conversando sobre isso, trazendo esse tipo de informação à tona, para que seja compartilhado, né, não somente com os síndicos, mas também com os moradores, de modo que eles tenham consciência de que esse tipo de trabalho, esse tipo de contratação é um investimento para o patrimônio deles, porque um condomínio bem conservado é um condomínio bem gerido, é um condomínio cujo próprio apartamento, unidade privativa, tem um valor diferente em relação à comercialização. Exatamente. E já que a gente pegou esse gancho aí do engenheiro que está prestando essa assessoria, que é esse mercado novo, para o condomínio, de forma mensal, avaliando a parte de contratos, a parte de plano de manutenção, a parte de contratação, fiscalização de obra, o que você, como advogada, avalia quando chega um contrato de um profissional de engenharia que vai prestar uma assessoria condominial, uma assessoria técnica, que vai ser um engenheiro mensalista do prédio? O que precisa ter no contrato desse profissional que vai prestar esse serviço de recorrência no condomínio? Certo. O que eu avalio assim de forma prioritária? A especificação dos serviços, né, que serão incluídos ali e a sua periodicidade. Assim como a gente já conversou, é de suma importância que o engenheiro traga ou um número preciso de visitas, né, chave, e claro, abrindo exceções quando forem necessárias, mas e também a sua periodicidade, seja ela em dias, seja ela em horários. Porque essa contratação vazia, né, visitação no condomínio, ela também não traz segurança. O condomínio não sabe se ele está pagando por 1, 3, 4, 5 ou 10 visitas, horas, mensais, semanais, enfim. Então, isso eu entendo que é de suma importância, tá? Outra situação que a gente avalia são as métricas de desempenho para a avaliação do trabalho que será realizado, além de uma cláusula de reajuste anual, como a gente já comentou agora, e também as condições de pagamento.
Lembrando que a recomendação para os condomínios é que sempre sejam empresas, né, profissionais, PJs, até por conta da incidência de tributação. E também é importante que a gente tenha uma previsão de exclusividade ou não do profissional para o condomínio, porque muitas vezes o cliente, né, o profissional, ele é um excelente profissional, mas ele está com uma demanda muito alta, então ele acaba pecando nessa periodicidade, nos serviços, né, que são incluídos no contrato e que muitas vezes não são cumpridos. Então, é importante, né, que seja verificado também se há a necessidade do condomínio em relação às visitações, de uma exclusividade ou não da prestação de serviços daquele profissional. E uma situação também que a gente avalia, em caso de descumprimento, já fazendo remissão agora a esse item que eu acabei de comentar, é sobre uma possível rescisão antecipada, se for o caso, porque se porventura o profissional não está prestando serviço de qualidade, o qual foi contratado, é de suma importância que a gente tenha, né, uma análise, uma cláusula dispondo sobre uma rescisão antecipada de contrato. Então, essa análise detalhada, ela garante que os serviços atendam às expectativas e também ao orçamento do condomínio que fez essa contratação. Legal. Bem, bem importante, pontos bem... É na verdade, complexo. para trazer a transparência, né? Eu acho Exato. que tudo parte... Serviço... Eu até fiz uma postagem uma vez que fala assim, que o produto você põe na sacola, o serviço no coração. Então, o serviço tem muito essa questão do tá agradando ou não tá. Então, Sim. a base do serviço é a transparência. Então, acho que é isso que tem que ser levado ao contrato, né? Como você bem especificou. Vamos lá. Exatamente. E é uma responsabilidade muito grande para o síndico, né, Laura? Sim, com certeza. E agora pensando no cliente, né, no síndico, que é o responsável legal pela edificação e que é quem assina todos esses contratos, por exemplo, como que um síndico ele pode assegurar que um contrato de engenharia vai atender às normas, que até para os condôminos, né? Como que esse síndico ele olha pela ótica da aprovação desse contrato da engenharia para levar para uma assembleia essa contratação desse profissional? Sim. Olha, o que eu observo no primeiro momento? Quem analisa contrato é advogado. Uhum. Então, ele precisa ter uma assessoria nesse sentido. Então, se o síndico não é advogado, ele precisa contratar um advogado para fazer essa análise. Até porque tudo que a gente tem conversado até agora são questões extremamente técnicas, né? Muitas vezes o síndico pode ter um conhecimento genérico sobre isso, mas a especificação das cláusulas, elas devem ser analisadas sob um aspecto jurídico. Então, o que o síndico deve se assegurar, né? De consultar a legislação, então é o Código Civil, é a Lei 4591 de 64, são as normas da BNT, de modo que ele tenha, né, essa segurança ao analisar, ao apresentar esse tipo de contrato para o condomínio. Outro ponto que eu destaco é, além de apresentar a proposta para o condomínio em assembleia, que o síndico tenha já as minutas de contrato daquelas pessoas. Por quê? Às vezes, é uma proposta que faça muito sentido para o condomínio, mas o contrato deixa a desejar. Ou então tem cláusulas, tem penalidades que são muito desproporcional àquilo que está sendo contratado, de modo que o condomínio aprova uma determinada empresa, na prática ele não consegue contratar. E isso pode prejudicar o próprio andamento de uma obra, que eventualmente pode ter uma certa urgência para ser iniciada. Aí o síndico tem que convocar uma nova assembleia, tem que esperar o prazo de publicação do edital, e tudo isso pode causar uma certa demora e também uma certa desorganização por parte do síndico, que deveria ter esse conhecimento prévio, né, de forma assessorada, para que não acontecesse isso. Então, isso pode causar um certo desconforto, até mesmo uma irritabilidade dos próprios condôminos. Sim. Outro ponto que eu entendo que o síndico ele pode assegurar, né, em relação ao contrato de engenharia, garantir que no contrato seja incluído o número de registro do profissional de engenharia, ou seja, do CREA ou do CAL, enfim. E às vezes eu vejo, né, a especificação ali, fulano de tal, brasileiro, casado, solteiro, enfim, e não tem o número do CREA. Então a gente precisa fazer uma consulta, o advogado fica enlouquecido, tem que fazer ligação, tem que cuidar com a LGPD, etc., para ter essa informação. Então, eu entendo que é de suma importância a gente ter essas informações também na base do contrato, ali na parte onde a gente fala de qualificação profissional. E exigir também a comprovação da habilidade técnica, referências de serviços anteriores, aquela consulta básica, né, de condomínios que já
precisaram desse tipo de prestação de serviços, então eu entendo que isso também é importante, as referências, é o famoso boca a boca, que faz muito sentido ainda, por mais que a gente tenha tecnologia, né? Uhum. Essas indicações, elas são muito válidas. Legal. Eu ainda Um outro acrescentaria. ponto também. Opa, pode terminar. Desculpa. Não, não, pode falar, fica à vontade, para não perder a linha de Não, raciocínio. eu sempre recomendo nas minhas aulas e quando eu vou falar com o síndico sobre isso, sobre como contratar obras maiores e tudo mais, para verificar a questão da capacidade financeira da empresa, principalmente quando são obras grandes. Porque às vezes você contrata para uma obra de fachada, acontece algum acidente, alguma coisa que pode acontecer na construção civil, e essa empresa ela tem que ter pelo menos o seguro de obra, né? Tem que ser feito e também essa responsabilidade, essa capacidade financeira dessa empresa não quebrar e não conseguir não deixar o condomínio no prejuízo, né? Não deixar o bem, o patrimônio desses moradores sem uma segurança, né? Sem uma segurança financeira ali. Sim, com certeza. Esse também era um dos aspectos que eu ia abordar, Uhum. né? A proporcionalidade do capital social da empresa versus, né, aquilo que está sendo contratado, porque não adianta o condomínio contratar ter uma obra, né, de 1 milhão, 2 milhões e ter uma empresa cujo capital social é 10 mil reais, por exemplo, né? A Uhum. gente verifica uma certa desproporcionalidade em relação aos serviços, né, que serão ali prestados. Então, e essa análise, assim, já compete mais, né, a parte da advocacia, daquela assessoria jurídica preventiva, então, por isso que eu já fiz essa recomendação. E o RC Obras, né, algo, assim, de suma importância, eu entendo que deve ser apresentado ali após a afirmação ali do contrato, né, a assinatura das partes. Eu até costumo colocar como obrigatório, Laura, tipo, após 3 dias da assinatura do contrato, a apresentação da apólice do seguro e também da comprovação do pagamento. Porque o Uhum. que a gente já teve na prática, tá, Laura? É, a empresa foi lá, contratou o seguro, parcelou em 3 vezes, pagou a primeira parcela, entendeu? Houve um sinistro e o condomínio, a empresa não estava segurada, deu um estresse assim para poder resolver. Com assessoria a gente conseguiu resolver na forma extrajudicial, mas deu trabalho, entende? E aí o Tá. condomínio acabou agora não investindo, gastando com a contratação de serviços extras, porque não tinha tomado a precaução ali no início. Então, é uma recomendação também que eu faço, não somente a apresentação da apólice, mas também do comprovante de pagamento. E se for parcelado, que então nos meses subsequentes sejam apresentados os comprovantes de pagamento das respectivas parcelas. E fica também. Bom, eu acho que tu acabou falando tudo. Oi? Eu acho que a gente acabou falando tudo, assim, em relação aos aspectos gerais. Vai lá, Não, com complementa. certeza. Eu só queria que tu terminasse nosso vídeo falando sobre os principais erros que você encontra em contratos de engenharia. Por exemplo, quais são os principais erros? De 10 contratos, 9 você manda para revisão e assim, são sempre os mesmos erros. Eu queria que você citasse aqui de forma mais. Fizesse esse bate-bola aqui dizendo quais são os principais erros de contratos de engenharia. Tá, na mente, assim, já veio 3, mas vamos trabalhar. Tu vai me ponderando aí em relação ao horário, porque esse é um assunto que a gente ficaria horas Dá aqui mais uma conversando sobre live. isso. É verdade. Então, assim, o que eu vejo é lá no comecinho, quando eu falei, a falta de descrição detalhada dos serviços, Laura. Muitos contratos, eles não especificam com clareza quais os serviços serão prestados. É uma palavra genérica, prestação de serviços de engenharia. Então, deixa margem para dúvidas e interpretações conflitantes. A ausência de detalhes, ela pode gerar um certo desentendimento sobre o escopo de trabalho e responsabilidade. E com isso, pode acabar também causando um certo estremecimento na relação contratual, ou seja, o síndico precisa daquele serviço, o engenheiro diz que não está abarcado dentro daquilo que foi proposto, e aí gerar uma certa fragilidade ali na relação entre as partes. Outro ponto que eu vejo assim que muitas vezes não tem é essa ausência de cláusulas que fala sobre a responsabilidade técnica. Então, o engenheiro, a empresa, né, do engenheiro, ela não inclui essas cláusulas que definem claramente a responsabilidade do engenheiro, como a emissão, por exemplo, da RT, da RRT, e isso pode resultar em problemas legais, né, e técnicos também, além de, no meu ponto de vista, ser uma falha, né, ou até mesmo um erro assim, do próprio profissional que detém esse tipo de conhecimento.
cláusula assim que eu poderia citar aqui para ti é a falta de previsão sobre a garantia dos serviços, né? Que serão ali analisados, executados. Isso deixa o condomínio desprotegido, caso seja detectado algum tipo de problema após a execução do trabalho e que não tenha assim uma cláusula efetiva sobre isso, e aí o próprio condomínio ter que se socorrer ao Código Civil. No Código Civil, obviamente, a gente tem a especificação disso, mas eu entendo que é de suma importância que isso também esteja dentro do escopo do trabalho, né, dessa empresa de engenharia que vai ser contratada pelo condomínio. Eu tenho tempo para falar mais de uma ou duas? Pode falar. Tenho. Outra situação que eu vejo é a falta de critérios para rescisão contratual. Então, a gente tem ali as cláusulas sobre o preço, sobre o escopo do serviço, a qualificação das partes, mas não tem critérios claros para a rescisão do contrato. E, nesse sentido, o condomínio pode enfrentar dificuldades para romper aquela relação, né, com o profissional e também trazer aquela fragilidade em caso de descumprimento de alguma obrigação. Então, entendo que isso também é de suma importância. Outra situação assim que eu já percebi com muita frequência, tá? É a não inclusão de multas também em caso de descumprimento. Então, deixa os contratos muito vazios, muito genéricos, e essas penalidades, né, no caso de um atraso ou de não cumprimento de alguma obrigação, principalmente em relação à fiscalização, visitação, seja ela presencial, por hora técnica, enfim, da forma como foi contratada, isso pode desmotivar não somente o síndico, mas também o engenheiro a seguir com os termos acordados. Então, eu entendo, assim, numa linha geral, né, conforme tu me trouxe esse tema, que esses seriam os principais aspectos que a gente no escritório verifica, tá, quando a gente, como falha, né, dos contratos em si, quando a gente pega para analisar, tá, com bastante frequência volta para revisão. Bom, acho que seria isso. Então tá, Gleitza, obrigada. Acho que esclareceu muito todas as necessidades de um bom contrato, um contrato para ser aceito mesmo pelo condomínio. Espero que a nossa audiência aqui aproveite todas essas dicas e tenha mais assertividade na hora de fechar os serviços, de entrar nesse mercado. E muito obrigada pela tua participação. Laura, eu que agradeço a oportunidade, a confiança e a abertura também desse espaço para a gente conversar sobre esse tema que eu entendo que é de suma importância e relevância. Como a gente já comentou, uma crescente, né? Essa questão condominial, a gente precisa estar prevenido e a gente precisa também compartilhar esse tipo de informação. Eu quero registrar também meus parabéns para você por essa iniciativa, né? Eu sei que não é fácil no decorrer da rotina do trabalho incluir, né, esse tipo de informação, de tempo, disponibilidade de tempo, de custo também, enfim. Então, eu quero te parabenizar por essa iniciativa, tá? Eu te admiro muito e mais uma vez obrigada. Obrigada a você.